Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Por iniciativa do vereador Jorge Schneider, primeira parte da reunião ordinária 58 foi destinada à Semana Municipal em Defesa e Proteção da Vida. Câmara aprova moção de apelo para a construção de retorno para Campinas na rodovia Francisco von Zuben, na altura do Cemitério das Acácias. Vereador Pedro Tourinho questiona executivo sobre o número insuficiente de educadores de apoio na rede municipal de ensino. E no esporte, está chegando a hora da estreia do Veracruz Basquete no Campeonato Paulista. Tem ainda a reportagem com os vereadores Zé Carlos, Jorge da Farmácia, a agenda de shows, mas primeiro as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 58. Os vereadores discutiram e votaram 10 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata de desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação a uso especial, a fim de regularizar imóvel em que se encontra instalada unidade de saúde no bairro Jardim Eulina. Aprovado em turno único, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o título de cidadão campineiro a Elcio Xavier. Aprovado também em turno único, o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a José Eduardo Martins. O item 4 foi rejeitado. É o projeto de lei de autoria do vereador Tenente Santini, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. Com isso, a matéria será arquivada. Aprovado o projeto de lei complementar de autoria do vereador Luiz Cirilo, que dá nova redação à Lei 11.749 de 2003. A alteração proposta tem o objetivo de impedir que estabelecimentos que estejam com alvará vencido sejam multados nos casos em que o proprietário do local já tenha protocolado antes da data do seu vencimento o pedido de renovação. O item 6 teve a votação adiada. É o projeto do ex-vereador Rafa Zimbaldi, que cria o projeto Escotismo nas Escolas Municipais. A proposta teve pedido de vistas do líder de governo. O item 7 foi aprovado em primeira discussão. É o projeto de autoria da mesa da Câmara, que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O reajuste é para R$ 24.965. Ele já tinha sido efetivado por lei aprovada em junho deste ano. Contudo, uma decisão judicial posterior determinou que o índice de reajuste não seria mais automaticamente vinculado ao índice concedido aos servidores. Em virtude de tal situação, é necessário fazer esta lei em separado para reafirmar o reajuste que já havia sido dado. O item 8 também foi aprovado. É o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz, com emenda que institui o Dia Profissional de Marketing no município de Campinas. A data será comemorada no dia 8 de maio. Em turno único foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do ex-vereador Gesiel Silva, que concede a medalha Exemplo Digno para o cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o senhor Wellington Tales Wesley Benedito de Camargo. O item 10 teve a votação adiada por falta de quórum. É o projeto de lei do vereador Gilberto Vermelho, que denomina a Praça Saulo Bacchiani de Oliveira uma praça pública localizada no Jardim do Lago Continuação. Esta proposta será analisada na próxima reunião ordinária. Você pode rever a reunião ordinária de número 58 na íntegra no Facebook e no YouTube da TV Câmara Campinas. Por iniciativa do vereador Jorge Schneider, a primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira foi destinada à Semana Municipal em Defesa e Proteção da Vida. Confira como foi.
Estiveram presentes no plenário da Câmara autoridades civis e religiosas que trabalham em defesa da vida. Dentre elas, o padre Leonardo José dos Santos, da comunidade católica Pantocrator. O professor mestre José Donizete de Souza, representando a PUC Campinas, e o diácono João Vicente da Silva, coordenador da Comissão de Bioética e Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas. Nós precisamos de toda maneira defender a vida e nós temos a nossa obrigação enquanto vereador, enquanto homem público, defender a plataforma que Deus nos deu, que é nós trazermos as políticas públicas em defesa da vida. Nós temos alguns fatos que trazem a nós essa necessidade. Nós temos aí uma endemia de jovens suicidando, alguma coisa está faltando. Nós temos aí muitos divórcios acontecendo, alguma coisa está acontecendo. Nós vemos pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam o pai. Nós vemos aí os alunos não se comportando na escola. Tudo isso é falta de um arranjamento, de uma falta de uma estrutura familiar, mas também de uma falta de uma estrutura pública, que nós precisamos então trazer através de um programa como esse. Uma semana dessa para nós refletirmos como está a nossa vida. Com o tema Em Família Defendemos a Vida, o evento promoveu debates e reflexões, além de apresentar propostas de ações em defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. A igreja, ela acredita que o homem é capaz de pensar o bem. O homem é capaz, através da sua razão, de escolher este bem e de fazer com que este bem seja partilhado. Então, justamente, esses fundamentos racionais movem também a igreja, dentre tantos outros, né? Aqui eu não estou resumindo todos esses fundamentos, mas justamente nós temos esta ocasião de uma reflexão a respeito do valor da vida, da dignidade da vida. A Semana Municipal em Defesa e Proteção da Vida ocorre desde 2005 e foi criada por meio de uma lei de autoria do vereador Jorge Schneider. Há 14 anos nós já fazemos esse desenvolver da semana para que nós possamos trazer para a cidade de Campinas, para toda a nossa região, a necessidade de refletirmos o que nós queremos da nossa vida. Os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que obriga a fixação de cartazes sobre proibição da substância bisfenol A na fabricação de mamadeiras em estabelecimentos que comercializam o produto. Os vereadores aprovaram em primeira votação, na reunião ordinária da última segunda-feira, o projeto de lei número 201 de 2018, que acrescenta parágrafo na Lei Municipal 14.976, de 24 de março de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos que comercializam mamadeiras plásticas no município de Campinas a afixarem placas ou cartazes alusivos ao cumprimento da Resolução 41, que informa a proibição do uso da substância bisfenol A na fabricação das mamadeiras. Autor da proposta, o vereador Zé Carlos diz que o novo texto altera os procedimentos para a apuração e a aplicação das penalidades da lei. O vereador Canário, o ex-vereador Canário, vereador na época que ele fez essa lei, ele colocou na lei que a multa seria aplicada de 1.000 fixos e, caso reincidência, dobraria essa multa. Ocorre que essa lei é a lei do consumirista. Então, ela tem que obedecer o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, quem tem que fiscalizar é o PROCON. Aprovado na legalidade, o projeto de lei volta agora para a tramitação da Casa nas comissões de mérito, até ser levado à segunda votação no plenário. O vereador Zé Carlos explica a importância da mudança para os consumidores. Nós estamos colocando que tem que ser avisado para que... Porque muitas vezes o comerciante, ele não coloca lá da proibição da venda dessas mamadeiras e os desavisados vão lá e compram. Então nós estamos fazendo com que seja alertado todos aqueles que vão comprar, fazer o uso da compra dessas mamadeiras. O vereador Pedro Tourinho protocolou 2 requerimentos direcionados ao Executivo, pedindo informações sobre os educadores de apoio na rede municipal de ensino.
O educador de apoio busca integrar os alunos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, mantendo as relações interpessoais de maneira saudável, valorizando a formação do professor e desenvolvendo habilidades para lidar com as diferenças. Nós temos em Campinas uma quantidade grande de professores de educação especial, mas essa quantidade hoje é insuficiente. E já há alguns anos a gente tem visto essa questão do projeto, que é um projeto que trabalha com uma questão, vamos dizer, uma modalidade de contratação um pouco menos formalizada do que o concurso público, e ainda assim a gente tem visto uma insuficiência muito grande. Nós temos aproximadamente 1.250 alunos, né, na educação especial que precisam, e cerca de 110 professores, mais ou menos, é uma quantidade, na nossa opinião, insuficiente. O vereador quer detalhes do contrato que foi realizado entre o executivo e a empresa. Nós queremos, com esse requerimento, então, esclarecer com precisão a quantidade de educadores de apoio, quais têm sido as tarefas que eles têm desempenhado, a empresa que faz a gestão, né, a contratação desses profissionais, como é que se deu o contrato, qual que é a perspectiva de contrato que está posta, para que a gente possa, dessa forma, ter um desenho mais claro de como é que está a política de educação especial na cidade. De acordo com o parlamentar, a terceirização prejudica a qualidade do ensino. A gente sabe que quando há um processo de terceirização, sempre aumenta a precarização, né, dos trabalhadores. Os trabalhadores ficam sujeitos a mudanças, os processos pedagógicos ficam sujeitos a mudanças bruscas, e isso, infelizmente, é algo que não deveria acontecer, mas acaba acontecendo. Vamos falar de saúde agora. Uma moção destinada ao Ministério da Saúde foi protocolada aqui na Câmara essa semana. O documento solicita que seja enviado inseticida para Campinas contra o mosquito Aedes aegypti. A moção de número 236 é de autoria do vereador Jorge da Farmácia e apela ao Ministério da Saúde para que seja disponibilizado ao município de Campinas inseticidas para o controle do mosquito da dengue. E essa moção visa justamente para que nós possamos ver se a gente consegue trazer essa inseticida aqui para a nossa cidade de Campinas. Lembrando que eu já tive uma conversa com o prefeito Jonas Donizete e ele me disse que Campinas, se porventura realmente não chegar essa inseticida para nós aqui, ele vai comprar para o município, para que nós não tenhamos tantos problemas em 2020. A preocupação do parlamentar é porque 2019 entrou para a história. Este ano, Campinas registrou a terceira maior epidemia de dengue. Foram mais de 25 mil casos e 5 pessoas morreram vítimas da doença. Agora 2020 é esperado aqui, não somente no nosso município de Campinas, mas acho que todo o Brasil todo, o alto índice de dengue para 2020. E eu fiz justamente essa moção porque não é justo para que se faça uma economia burra, vamos dizer assim. Por quê? Porque você vai estar economizando justamente no inseticida que você mata os pernilongos adultos, na fase adulta. E nessa época que ele está justamente transmitindo esse vírus. O objetivo do parlamentar é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti na cidade. Esses pernilongos, esses animaizinhos, esses insetos, vamos dizer assim, eles procriam mesmo. E uma das grandes dificuldades que nós temos aqui no município de Campinas é justamente com os criadores. Se a gente quebrar aquele ciclo que tem, a gente não vai ter dengue aqui. Mas o grande problema é justamente você entrar na casa dessas pessoas e poder explicar para ela como que funciona esse ciclo desse mosquito. E quando a gente tem esse inseticida, justamente a gente faz a nebulização para que nós possamos aí eliminar esses mosquitos adultos, na fase adulto, ou seja, sem a nebulização o município vai gastar muito mais com o tratamento com os pacientes, febre, dor, internação, reidratação, ou seja, o custo que a gente vai ter com esses pacientes é muito mais alto do que o governo mandar para nós essa inseticida. Na última semana, a Comissão de Prevenção às Drogas aqui da Câmara discutiu a presença de gestantes em vulnerabilidade social e com problemas de dependência química na maternidade de Campinas.
A Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas debateu em sua última reunião sobre a vulnerabilidade social e dependência química de gestantes e puérperas, que são as mães que acabaram de ter seus bebês, na maternidade de Campinas. O vereador Nelson Osseri avaliou positivamente o resultado. A apuração nota 10, porque a Luciana é uma pessoa que conhece tudo e ela falou com muita propriedade e com toda certeza a população ela tomou conhecimento de uma situação existente que poucos acabam se envolvendo, tendo conhecimento, e ela pôde, com muita transparência, mostrar todo o serviço que é realizado por ela e as demais assistentes da maternidade de Campinas, podendo assim também agregar a essa comissão e também as políticas públicas necessárias, né? Ela mencionou algumas situações aqui que carece a cidade, né, que carece de políticas públicas, e eu tenho absoluta certeza que a fala dela hoje na Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas é um desafio lançado para que nós, vereadores, possamos apresentar projetos, né, que possam trazer um pouco mais de conforto para essas gestantes. O trabalho da assistência social da maternidade é identificar e cuidar dos casos de vulnerabilidade. E aí eu trago os critérios das principais ações que a gente faz e os critérios por que a gente toma essas ações, né? Então, os principais critérios são a gestante puérpera que faz uso de SPA, que é a substância psicoativa, a gestante puérpera adolescente, né? Simplesmente pelo fato dela ser adolescente. Então, aí tem as questões psicológicas que a psicóloga poderia falar com mais atitude e conhecimento de causa, né? E as puérperas com múltiplas gestações, a gestante puérpera vivendo em situação de rua, né? Que ocorre, sim, em alguns casos. Paciente que apresenta histórico de violência doméstica, independente de qualquer tipo de violência, né? Paciente que apresenta diagnóstico psiquiátrico e as reeducandas, tá? As reeducandas são aquelas pacientes que estão privadas de liberdade, né? E aí a maternidade é a referência para atendimento dessas educandas que vão lá ter seus filhos. Foram apresentadas várias dificuldades, entre elas a falta de vagas para mães e gestantes na maternidade e em locais de assistência, como também o apoio da sociedade e da família. Primeira coisa que eu aconselho é não julgar essa pessoa, né? Ah, está grávida de novo, né? Mais um bebê. Não julgue ela, né? Ofereça ajuda para ela, né? Ofereça caminhos que possam... A gente tem o CAPS, tem a UBS, né? As Unidades Básicas de Saúde. Tem pessoas querendo ajudar, né? Então, ofereça ajuda, né? Dê uma mão para essa pessoa que precisa dessa ajuda e essa criança que vai vir, né, ela precisa ter, o mais importante é estar na família dela, com a mãe dela, né? Então, para que isso seja saudável, essa mãe precisa estar tratada, ela precisa fazer esse tratamento. Então, ajudar essa mãe a conseguir aderir a esse tratamento, né, é o mais importante. Rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta sexta-feira tem reportagem com o vereador Ailton da Farmácia sobre o trânsito de Campinas, a agenda de shows para o fim de semana e o basquete da cidade. O Jornal Câmara Notícia volta em 2 minutos. A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média, 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial. Por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e
pessoa no reino na terceira idade. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre, com certa idade, pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Dilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Quem quer sol e calor nesta sexta-feira aqui em Campinas, a notícia é boa. O clima de verão permanece. Amanhã com sol entre nuvens, mas não deve chover não. O calorão, esse sim, continua. Olha só na sua tela. Mínima de 14 e a máxima pode chegar aos 32 graus. O vereador Ailton da Farmácia fez uma moção para que seja construída uma alça de acesso no trevo da SP 083, o anel viário Magalhães Teixeira. A preocupação é dar uma alternativa para o motorista que segue sentido Campinas-Valinhos pela rodovia Francisco von Zuben. A preocupação é com o motorista que trafega pela rodovia Francisco von Zuben. É importante demais. Não só para quem vai, lá tem um cemitério Acácias ali que faz a divisa com Campinas Valinhos, como também para o morador aqui de Campinas, porque ali na Havan tem um retorno ali. E depois, essa pessoa, se ele perder esse retorno ali, ele tem que descer até lá em Valinhos, que são 5 quilômetros, para descer até a Avenida Invernada, fazer o retorno e voltar para Campinas. Então essa pessoa anda 10 quilômetros, por falta de um retorno que devia ter feito ali na alça. Uma obra que em 2015 gastaram 18,7 milhões. A moção foi protocolada na reunião ordinária da última segunda-feira. No documento, o vereador mostra a preocupação com as atuais alternativas de retorno, que, segundo ele, não atendem moradores e nem motoristas. A gente se sente prejudicado, não só quem vai àquele cemitério da Acácia do dia a dia, que toda vez que for lá no cemitério tem que voltar e lá até Valinhos, andar 10 quilômetros para voltar, como a própria pessoa, o próprio motorista de Campinas. Se ele perder ali a alça de acesso ali da Havan, o retorno da Havan e do Carrefour Valinhos, onde tem muito movimento com aqueles muitos condomínios que foram construídos ali, ele perdeu ali, ele tem que descer lá em Valinhos. Então, eu acho assim, é um absurdo a pessoa ter que estar no centro, praticamente da cidade, e ter que ir em outra cidade para retornar para Campinas. Segundo o vereador, se a alça for construída, seria uma boa alternativa para ajudar o tráfego de veículos na região. A opção seria para quem vai no cemitério, dar um acesso pelo cemitério Acácias atrás do condomínio. Mas não é só isso, é aquele motorista também, como eu digo, ele perde aquele acesso da Havan ali, por qualquer descuido, que ele acha, que muitos motoristas acham que tem esse acesso ali no Rodoanel Magalhães Teixeira. E esse acesso para Campinas, no sentido da Avenida Francisco von Zuben, ele não existe. Então, a pessoa tem que andar 5 para ir até a Avenida Invernada, onde tem o retorno, 5 para voltar. O fim de semana está chegando e você já sabe o que fazer? O repórter Michel Amorim tem muitas dicas. Destaque para uma atração internacional, o DJ Alesso aqui em Campinas. Olá, começa agora a Agenda Cultural. Você já sabe o que vai fazer esse final de semana? Não? Então eu te ajudo a se programar. Olha aí.
Daniel Boaventura se apresenta no Teatro Iguatemi Campinas. Sábado e domingo, seu novo show, inspirado no DVD From Russia with Love. Se liga aí, Campinas! João da Nica voltando para sua terrinha natal, porque eu vivo de aeroporto sem aeroportos, né, mano? Mas dia 5 de outubro, no Interiorano, vai rolar um show muito bacana do puro humor campineiro. João da Nica, Paixão e Pri Drag. Só gente de Campinas, mano. Se liga aí. Sou flecha, sou asa, sou ar. Depois do semestre de aulas em Coimbra e do lançamento do álbum Margem em Portugal e no Brasil, a Adriana Calcanhoto estreia a nova tour e chega a Campinas no Teatro Iguatemi. Já no Teatro Castro Mendes de Campinas, recebe hoje o musical do Grupo Primavera sobre o maestro Carlos Gomes. O espetáculo começa às 8 da noite e é de graça. Vamos de música. Sexta-feira, o cantor Supla se apresenta em Americana. O show será na casa John Go. Chega de plantar loucura no campo do meu sentimento. Ainda na sexta-feira, o cantor Alexandre Pires traz seu baile do Nego Velho para Indaiatuba. A apresentação será no Clube 9 de Julho, a partir das 9 da noite. De pensar em ir embora. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas dá continuidade às comemorações de seus 90 anos, levando música de qualidade em concertos gratuitos pela região. Na sexta-feira, a apresentação será às 8 da noite no Teatro Municipal Manuel Lira, em Santa Bárbara do Oeste. A sexta-feira está repleta de atrações. A cantora Marília Mendonça se apresenta em Sumaré. O show será no Chapéu Brasil a partir das 9 da noite. Sábado tem a The Farm Fest em Americana. A dupla João Bosco e Vinícius se apresenta no evento que será no The Farm Bar. Sábado, a banda Raimundos se apresenta também em Americana. O show será na Royal Garden a partir das 10 da noite. Também no sábado, o DJ e produtor sueco Alesso se apresenta no aniversário de 4 anos da La Rock Club em Valinhos. A casa abre a partir das 4 da tarde. E para fechar, tem DJ também. Sábado, Boss in Drama, um dos maiores produtores da música pop brasileira, se apresenta em Campinas. O show será no Clube 88 a partir das 10 da noite. E essas foram as dicas de hoje. Na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau! Depois de mais de um mês de férias, enfim, a temporada do basquete feminino está de volta. E as campineiras entram no estadual como as favoritas. Após o vice-campeonato brasileiro, no fim do mês de agosto, o Vera Cruz Basquete retornou aos treinamentos, já que neste sábado, dia 5, às 6 horas da tarde, tem estreia no Campeonato Paulista diante da equipe de Sorocaba, no ginásio Paineiras Ponte Preta, aqui em Campinas. As atletas Mari Dias e Patti, que conquistaram a medalha de bronze com a seleção brasileira na Copa América, retornaram à equipe e vão reforçar os campineiras. A entrada para a partida é gratuita. É chegar e entrar para conferir uma das melhores equipes do Brasil. Boa sorte desde já às comandadas do técnico Antônio Carlos Vendramini. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, sexta-feira, ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.